Você já ouviu falar sobre a teologia liberal? Ou talvez sobre o existencialismo materialista? Se você não ouviu falar, esse vídeo é perfeito para você. E se você já ouviu falar, eu tenho certeza que você vai ser ainda mais enriquecido com seu conhecimento. Eu me chamo Diego Dutra e esse é o canal Transformai Vossa Mente. Nosso objetivo aqui é te dar dicas de leituras, principalmente na área de filosofia, história e sobre o comportamento desse indivíduo pós-moderno. Nos dias de hoje, nós somos talvez acachapados por uma enxurrada de informação e essas várias ondas de informação muitas vezes deixam a gente meio que desnorteado, sem saber o que falar, sem saber o que pensar. Cada vez mais a informação virou um produto e esse produto agora está nas mãos de milhares de pessoas. Se antes poucas pessoas tinham acesso à informação e também poucos veículos tinham a condição de direcionar e conduzir a informação para mais pessoas, atualmente, com a internet, com a digitalização dos meios de comunicação, as pessoas têm cada vez mais acesso a qualquer tipo de informação. Sejam nas redes sociais, sejam no YouTube, blogs, jornais eletrônicos e etc. O meu objetivo aqui hoje, nesse vídeo, é tentar mostrar um pano de fundo de duas abordagens filosóficas, né, que de alguma forma impactaram e continuam impactando a teologia cristã. São elas a teologia liberal, que nasceu durante o século XVIII e XIX, e o existencialismo, também uma corrente que até a gente pode dizer que é uma corrente mais antiga, mas ganhou notoriedade durante o século XX. Nós vamos falar sobre essas duas abordagens. Eu não quero aqui, obviamente, e não é o objetivo desse conteúdo, deste vídeo em específico, talvez seja um gancho para um curso no futuro, mas neste vídeo, nesse conteúdo, eu vou abordar de maneira introdutória e obviamente resumida alguns paradigmas que norteiam essas duas abordagens. Primeiramente, no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao 20, Jesus faz uma pergunta aos apóstolos, que diz o seguinte: e vocês, quem dizem que eu sou? Ao longo de décadas, o homem, ou vários estudiosos, tentaram responder essa pergunta utilizando vários paradigmas. Quem é Jesus? E essa pergunta ela foi respondida não a partir das Escrituras, não a partir daquilo que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, mas a partir de paradigmas humanos. E esses paradigmas humanos, eles ganharam influência e notoriedade na igreja, nos meios acadêmicos, e hoje muitas pessoas que convivem até mesmo dentro do senso comum, com opiniões do senso comum, são influenciadas sem saber o que estão falando. E é esse o perigo da atomização da comunicação. A informação permeia o inconsciente coletivo de forma que as pessoas replicam opiniões sem saber de onde elas vêm. Não apenas a partir da fonte de onde elas vêm, mas a partir da raiz de pensamento que norteia as reflexões que conduzem e direcionam qualquer tipo de informação. Então, muito mais relevante do que a fonte, seja um jornal, ou redes sociais, ou uma personalidade, o que impacta a informação é a raiz de pensamento dela, é a forma como o sujeito pensa a realidade, pensa o mundo. E é neste aspecto, é neste âmbito que eu vou focar, inclusive, que esse projeto, que tem o tema Transformai Vossa Mente, vai tentar oferecer para você. A teologia liberal, vamos iniciar por ela, iniciou no século XVIII, num contexto iluminista, né, e eu não vou tocar aqui nos pormenores do iluminismo, né, mas o iluminista foi um movimento racionalista
que procurou trazer o método científico como a única fonte de veracidade, de identificar se algo é verídico ou não. Ou seja, você avalia a veracidade das informações, a veracidade do objeto a partir de uma metodologia científica. E o iluminismo foi um momento da história, podemos dizer assim, inclusive é uma área da historiografia muito estudada, inclusive, né? Mas foi um momento da história que a gente viu uma efusão racionalista. Esse termo iluminista, né, essa expressão iluminista, tem a ver com um entendimento sobre a Idade Média, que eu acredito que muitos de vocês já, em algum momento, já ouviram falar, que é conhecido como Idade das Trevas. É a Idade das Trevas porque a religião, segundo essa metodologia, ela impediu o avanço da ciência e impediu o desenvolvimento do conhecimento. E coube à ciência iluminar aquilo que era escuro ou que estava escuro por conta das contribuições completamente retrógradas e autoritárias da religião cristã. Então, o iluminismo, ele traz para si o direito de decidir o que é certo e o que é errado a partir do racionalismo. E o movimento liberal, teológico liberal, surgiu no seio do iluminismo a partir de um autor alemão cujo nome é bem complexo, Friedrich Schleicher, que foi o precursor desse movimento. Segundo esse autor, esse pensador, a única forma de atestar a veracidade dos fatos ou da nossa relação com Deus é a partir do sentimento. Ou seja, as sensações para esse teólogo são indícios e evidências de que você tem uma relação com Deus. Então, segundo a teologia, esse início da teologia liberal, o sentimentalismo, as sensações, são parte integral do cumprimento dessa veracidade, dessa relação com Deus. Então, havia um indício, ou até mesmo uma ênfase nas sensações. Meio século depois, surgiu um outro pensador chamado Albert Ritschl, que nasceu em 1822, né, e faleceu em 1889, então durante todo o século XIX, e ele desenvolveu o pensamento teológico liberal, identificar que esse pensamento de Ritschl está presente até hoje, embora outros teólogos, outros pensadores também surgiram para desenvolver a partir dessa teologia. Ritschl foi completamente na contramão de Schleicher. Quando Schleicher era completamente sentimentalista, Ritschl era extremamente racionalista. Ele, inclusive, refuta a ideia subjetiva, tratando o pensamento de Friedrich Schleicher como extremamente sentimentalista e subjetivo. E a partir disso, ele utilizou os métodos aplicados durante a ciência, muito aplicado principalmente na historiografia, que é o que chamamos de método histórico crítico, para avaliar a veracidade dos fatos narrados pelo Novo Testamento. Então, para Ritschl, Jesus Cristo não passava de um indivíduo os exemplos éticos devem ser seguidos. Jesus Cristo, ele teve um papel redentivo, mas essa redenção ela é social, não é uma redenção eterna, salvífica pela fé. Essa redenção ela é social, ou seja, ao replicar eticamente os exemplos deixados por Jesus Cristo, reconhecido como um sujeito eticamente desenvolvido, nós iremos imitar os passos de Jesus aqui na Terra e socialmente seremos redimidos socialmente. Então, a redenção oferecida por Ritschl não é uma redenção eterna, graciosa, que é a partir de uma ação do Espírito Santo. É uma ação por imitação ética de Jesus Cristo. Então, a vida cristã deveria ser devotada à atividade ética e ao desenvolvimento. A superação do pecado e a entrada do reino de Deus se dava pela prática da caridade, da comunhão entre as pessoas. Então, a caridade e a comunhão entre as pessoas é a praxis redentiva do pensamento teológico liberal oferecido por Ritschl. Teve outros estudiosos também que se debruçaram sobre ele, mas a teologia liberal resume-se a esse fato ético, onde Jesus Cristo foi um ser histórico, que existiu,
mas não teve caráter redentivo eterno. Jesus Cristo não é filho de Deus. Jesus Cristo é um homem, um filósofo, um sábio, pensador que passou pela Terra e nos deixou um legado que impacta a humanidade. Deus existe nessa prerrogativa liberal, mas é um Deus completamente alheio, né, à vontade e aos desígnios humanos. Então, esse Deus do movimento liberal é um Deus que ele é unicamente transcendente, é um Deus apenas criador de todas as coisas. Não é um Deus imanente que se relaciona conosco, não é um Deus transcendente que deixou a pessoa do seu Espírito Santo para poder conduzir a humanidade. A tentativa do movimento liberal, da teologia liberal, foi também oferecer uma abordagem teísta diante de um mundo, de um contexto ateu. Então, com a metodologia científica e racionalista muito em voga nessa época, o ateísmo começou a ganhar grande proporção nesse contexto. E o movimento liberal, ele trouxe uma corrente, né, ou uma abordagem, uma tentativa teísta, ou seja, de acreditar que Deus criou todas as coisas, como uma abordagem diferente ateísta encontrada. Obviamente, o movimento liberal ele continua muito influente nos dias atuais, embora no Brasil as academias, né, as universidades, os estudos de teologia nas universidades utilizam os métodos da teologia liberal para poder avaliar a veracidade das escrituras, para poder avaliar as escrituras como um todo, para poder fazer uma hermenêutica das escrituras também e uma aplicação contextual. Então, diante disso, até o que avalia, na verdade, é que avaliza se uma universidade vai ser confessional ou uma universidade ela vai ter o reconhecimento do MEC, né? Que é o ministério que regula a educação no Brasil. E a teologia liberal, ou as premissas da teologia liberal, é aceito pelo MEC. E qualquer premissa de teologia reformada, pentecostal, qualquer outra teologia que é considerado confessional, ela faz parte de um programa e um plano livre na área de teologia, assim como seminários, etc. Então, a teologia liberal ela é mais influente do que a gente pensa, justamente porque se você hoje pensa em fazer um curso de teologia em alguma universidade, que seja reconhecido pelo MEC, saiba que você vai utilizar as premissas e os pressupostos avalizados pela teologia liberal. Se você, obviamente, não tem a pretensão, né, de lecionar ou até mesmo de receber o reconhecimento do MEC, você teria um campo vasto dentro de programas livres, né, de teologias confessionais. Uma resposta da teologia liberal completamente secular para responder essa pergunta: o que estão falando sobre Jesus? O que nos nossos dias, como as pessoas têm respondido essa pergunta? Quem dizem que sou? Segundo a teologia liberal, Jesus é um indivíduo comum, como qualquer outro, ser extremamente ético, de certa forma revolucionário, mas não passa de um indivíduo histórico que nasceu, viveu e morreu, deixou um legado que impacta a humanidade, mas sem nenhuma repercussão eterna. Uma outra área que tem impactado talvez as fontes de informação e, obviamente, tem também influenciado o inconsciente coletivo e a forma como nós pensamos, é o existencialismo, né? Essa corrente filosófica, muito conhecida tecnicamente falando, dentro da área da filosofia, é a filosofia da existência, que mostra que o indivíduo é um ser existencial e que ele se reinventa, se constrói todos os dias, constantemente. Pode-se dizer que existem certos debates em torno disso, mas há um certo consenso que Soren Kierkegaard é o precursor desse movimento existencialista, né? Mas que ganhou relevância por outros pensadores. Podemos citar Nietzsche, Dostoiévski, e talvez o que mais influenciou, né, e até mesmo cunhou esse nome, que é Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês também, que permeou ao longo do século XX e escreveu o livro Existencialismo não é Humanismo, que impactou bastante a filosofia, o pensamento filosófico e essa área da filosofia da existência, mostrando que o existencialismo não é simplesmente o humanismo, ele dá um passo além do existencialismo.
E você vai perceber que esse pensamento existencial, ele é tão influente quanto você imagina. Esse pensamento existencial tem permeado as inúmeras formas de pensamentos hoje. Ela oferece para você modelos para pensar a realidade, que os filósofos chamam que está dentro da área da metafísica, né? É a forma de interpretar a realidade. Então ela oferece ferramentas para você interpretar a realidade, mas principalmente oferece um modelo para pensar o ser humano, pensar o indivíduo. A psicologia moderna bebe muito dessa filosofia. Então, para o existencialismo, o ser humano, o ser, é angústia. É uma angústia existencial. Nós somos a angústia existencialista. Então, esse ser, uma angústia existencial, é aquilo que não apenas resume, mas é aquilo que o ser humano é. Nós somos a angústia. E diante de um universo infinito, grandioso, onde nós somos apenas um grão de areia, nós nos encontramos no meio dessa imensidão, nós ficamos paralisados com pavor, isso nos causa desorientação. O ser humano é confuso diante de bilhões de pessoas, onde nós somos apenas um, onde milhares e milhares e milhares de areias do planeta, galáxias, átomos, o ser humano é apenas mais um. Essa imensidão ao nosso entorno nos causa pavor, desorientação, porque nós não temos sentido, nós somos simplesmente alguém, pessoas que nascemos, fomos jogados ao nada e não temos para onde ir. E essa angústia que é existencial, ela cada vez mais torna-se aguda no nosso peito, como se fosse um buraco abrindo de pavor e a gente não sabe para onde caminhar. Então o existencialismo interpreta o indivíduo como um ser agonizante diante de um universo infinito. E Sartre, uma frase que impacta o pensamento existencialista, diz que a existência precede a essência. O que isso quer dizer na prática? Se você, no mundo natural dos animais, onde nós somos mais um animal dentre vários outros animais, como as abelhas, por exemplo, para as abelhas, a essência precede a existência, porque elas têm símbolos inatos de forma que dão sentido ao que é ser abelha. Então é inato. A abelha, ela nasceu para ser abelha. Simplesmente isso. A abelha, a vida, a existência da abelha se resume a ela poder dar vazão à sua própria natureza, à sua própria essência. Coordenada por uma rainha que decide onde a colmeia vai se estabelecer. A colmeia de abelhas também vai proteger a rainha, que lidera toda a colmeia. Nós não vamos ver, e é até engraçado, geralmente é um exemplo muito utilizado, um grupo de jacobinos reivindicando um republicanismo, né, uma república, para tentar derrubar o absolutismo monárquico da colmeia das abelhas, né, para ir contra a rainha. Ou um movimento sindicalista que vai procurar os seus direitos porque a rainha absolutista está oprimindo e, de alguma forma, beneficiando as oligarquias. Nós não vamos, porque naturalmente as abelhas não têm consciência. As abelhas, elas nasceram apenas para exprimir a sua própria natureza. E o ser humano, em contrapartida, ele é um ser consciente, diferente do reino animal. Como ser consciente, o ser humano, ele existe para depois ter essência. Você, segundo essa filosofia, é uma página em branco, completamente em branco, e é escrita com um convívio, influência ao meio. Sua primeira influência, e talvez a que mais impacte a sua vida, é sua influência com a sua mãe. Por isso que a psicanálise, né, freudiana, ela também bebe dessa filosofia existencial, procura interpretar essas influências para poder dar sentido à sua vida, ou pelo menos fazer você descodificar essas várias influências que você teve. Você é fruto do seu meio. E com o tempo, você vai escrevendo e se desenvolvendo, se construindo, se reconstruindo para poder ser, o que a gente pode dizer, a melhor versão de si mesmo, né?
Essa filosofia existencial emprestou insumo também para outras áreas, que a gente pode chamar também de existencialismo materialista, porque para o existencialismo não existe sentido à vida. Nós somos o que somos, nós vivemos, nós nos construímos, reconstruímos, construímos de novo e morremos. E para um mundo que não tem sentido, obviamente, né, que é um materialismo de consumista como é, mercadológico como sempre, procurou esse vácuo para poder oferecer sentido. Então o existencialismo materialista parte das mesmas premissas, no entanto, quer oferecer sentido à vida. E o sentido à vida é o dito sucesso financeiro, sucesso material, os bens materiais é o que importa. Então essa lacuna deixada pela filosofia da existência, que quer apenas deixar a angústia e talvez melancolia pelo caminho, mas fazer esse indivíduo se conhecer, se construir, ter um encontro consigo, ter experiência com o próprio eu, mas sem sentido algum, é um ser humano que realmente se experimenta e se constrói. O existencialismo materialista, ele procura dar sentido ao bem. Então, de um lado nós temos uma teologia liberal, que ela é teísta, que procura responder essa pergunta, e de um outro nós temos uma abordagem extremamente ateísta. E você? Como você responde essa pergunta? Se Jesus perguntasse para você hoje, quem sou eu? Quem você responderia? Será que responderíamos que ele é apenas um fruto ou uma ensinação social? Ou talvez ele é apenas um construto do meio? Ou pior ainda, Jesus Cristo é ele lá e eu aqui, tá tudo certo? Conhecer esse eu de Jesus para poder desfragmentar quem é esse Jesus, mas encara Jesus apenas como um objeto de estudo, um objeto da psicanálise. Não como aquele que nasceu, viveu e morreu, não para nos oferecer uma opção redentiva social, mas para nos oferecer e nos ofereceu a vida eterna. Esse é Jesus, Filho do Deus vivo, aquele que veio, se esvaziou de si mesmo, conviveu com pecadores como nós, e morreu pelos nossos pecados, e nós estamos ansiosos aguardando a sua volta. Esse vídeo foi pensado com bastante carinho para tentar, de alguma forma, oferecer um pano de fundo, várias alternativas que têm influenciado o pensamento moderno, nesse caso, nos dias atuais. Eu espero que isso faça que você refletir cada vez mais e tome cuidado com o que você lê, tome cuidado com o que você consome, porque as raízes das fontes de informações são vastas e necessitamos de uma checagem um pouco mais apurada. Antes de finalizar aqui, eu não posso esquecer de pedir para que você se inscreva no canal, né, curta também esse vídeo. Se você acredita que outras pessoas, amigos, familiares também merecem ouvir esse conteúdo, esse vídeo, compartilhe esse material com eles também. Acione o sininho para que você tenha prioridade para receber as notificações. A ideia é toda semana trazermos um vídeo valioso, de excelente qualidade para você. E eu espero que a gente se veja daqui uma semana.